Série Mediunidade na Bíblia, com Orlando Noronha Carneiro. Produção do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. Olá, amigos, dando sequência ao nosso estudo da série Mediunidade na Bíblia. Hoje, no capítulo 2, estaremos tratando do tema A estrutura dos livros na Bíblia. Portanto, vamos dar início ao nosso tema em estudo. Temos aqui, então, a oportunidade da reflexão deste tema tão importante. Vejamos que os livros na Bíblia, quantos são? Né? Então, na Bíblia, para os judeus, o Velho Testamento são 39 e não consta no Novo Testamento, porque eles entendem que não houve a chegada do Messias. Para os católicos, 46 são do Velho Testamento. No Novo Testamento, são 27 livros, totalizando 73 livros. Para os protestantes, no Velho Testamento, o total é de 39 livros. Para o Novo Testamento, 27 livros. Portanto, o total de livros para os protestantes na Bíblia é 66. Para os judeus, como não reconhecem Jesus por Messias, como falamos, são 39 livros. Seriam 46 se os judeus de Jerusalém houvessem aceitado os 7 livros acrescentados na versão 70, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baroque e Macabeus, 2 livros. Os católicos adotaram a versão dos 70. Os protestantes excluíram a versão dos 70. Então, como ficaria a estrutura do Antigo Testamento? Vamos lá. O Pentateuco é o nome grego dado ao conjunto dos 5 livros que abrange a legislação mosaica. Torá é o seu nome em hebraico. Nós temos, então, 5 livros. Gênese, a origem, que é a história simbólica das origens da humanidade e do povo hebreu. Êxodo, a saída, narra as agruras dos hebreus sob o domínio no Egito, a sua saída. Em Levítico, que refere-se aos levitas, instrui os levitas sobre o culto no templo, o núcleo da legislação mosaica. Em Números, nós temos as listas de números e nomes sobre as famílias dos hebreus. E em Deuteronômio, segundo a lei, complementa os capítulos 20 e 23 de Êxodo. Temos os livros históricos que registram a conquista de Canaã, Palestina, os feitos dos juízes, a instalação do reino de Israel. São 12 livros e mais 4 deuterocanônicos. São eles Josué, Juízes, Rute, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Esdras 2, Tobias e Judite, que é um deuterocanônicos, Esther, fragmentos de deuterocanônicos, Macabeus 1 e 2, deuterocanônicos. Os livros sapienciais, que significa da sabedoria, abrangem obras filosóficas e religiosas. São 5 livros e mais 2 deuterocanônicos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria, deuterocanônicos, Eclesiástico, deuterocanônicos. E agora vamos, para finalizar, o Novo Testamento, como que está dividido. Representa, no Novo Testamento, os evangelhos. O evangelho em grego significa boa nova, e esses livros assim se denominam por tratarem das notícias verdadeiras da chegada do Messias prometido e da nova era que se abre para a humanidade.
Os evangelhos são os resumos da vida, feitos e ensinos de Jesus, nosso divino mestre. Não foram por eles escritos. Ele ensinava oralmente, nas praças, nos montes, nas sinagogas. Os evangelhos somente aparecem nos anos 50 a 70 depois de Cristo. Os evangelhos podem ser definidos e classificados como sinóticos. O que é sinóticos? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, do grego sim, juntos, e ópsis, visão, em virtude das semelhanças que apresentam em sua narrativa, linguagem, conteúdo, estrutura e outros elementos. Então nós vamos ter aqui Mateus, antes de ser chamado por Jesus, ele era coletor de impostos. O Marcos, primo de Barnabé, que caminhará muito com Paulo na pregação do Evangelho, baseou-se em reminiscências de Pedro. E Lucas, o médico, era de origem grega e o mais intelectualizado. O simbólico é, então, assim chamado, o Evangelho escrito por João. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, foi o último a escrever e o fez na Ásia Menor entre 90 a 100 depois de Cristo. O evangelho mais espiritual. Temos o Atos dos Apóstolos, um único livro, é a continuação do evangelho após o episódio do Calvário. Narra os primeiros tempos do cristianismo, a criação das primeiras igrejas. Destacamos Pedro e Paulo, as viagens maravilhosas de Paulo, que levou o evangelho para os gentios. Sua autoria é atribuída a Lucas. Nós vamos ter as preciosas epístolas, as cartas. São as cartas escritas pelos apóstolos e discípulos das igrejas, agrupamentos dos primeiros cristãos. Temos as cartas consideradas paulinas, descrição feitas por Paulo, que são Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão e Hebreus. E temos as cartas chamadas universais, descrição de Tiago Menor, Pedro 1 e 2, João 1, 2 e 3, Judas Tadeu. E finalizando, então, os livros da Bíblia, nós vamos ter o Apocalipse, a revelação em grego. É um livro de origem mediúnica, na qual o evangelista relata, João, suas visões, suas profecias e mensagens recebidas diretamente do Cristo de Deus. Foi escrito por João na ilha de Patmos, onde estava exilado por ordem do imperador Domiciano. Fala do futuro e da vitória do bem. Todas essas informações foram coletadas e pesquisadas nesse livro Estudos Espíritas do Evangelho, da pesquisadora e oradora espírita Teresinha de Oliveira, a nossa querida saudosa Teresinha de Oliveira, pela editora Allan Kardec em Campinas. Um abraço e até a próxima oportunidade.